O que você costuma fazer com os objetos físicos ou virtuais que representam momentos que você viveu? Você é daquelas que guarda tudo ou descarta depois que já passou do prazo? O meu nome é Marina Mels e eu era do tipo que guardava absolutamente todos os papeizinhos de bala dos momentos importantes. E aí eu fui aprendendo que memória é uma coisa e um objeto que representa aquela memória é outra coisa. Além de tudo, eu vivo num apartamento de 60 metros quadrados, então não guardo mais muita coisa não. Meu nome é Marina Andrade e eu tinha agenda, eu tinha tudo assim para guardar tudo, eu fazia colagem de fotos nas paredes do quarto, eu tinha todas as formas de guardar lembranças e hoje eu acho que a gente quando vai viajar tem que comprar uma lembrancinha que seja útil, sabe? Tipo um pano de louça, assim, com o nome do lugar, porque eu já fico agoniada de guardar muita coisa. O meu nome é Larissa Guerra e eu sou dessas que na minha casa quase tudo conta alguma história. Mas hoje em dia, apesar de eu adorar guardar coisinhas e adorar revisitá-las também, eu percebo que eu não tenho muito problema em me desfazer dessas coisas quando é necessário. Fotos, ingressos, presentes, pequenos objetos que contêm um valor sentimental. Como é que você lida com todas as coisas que você vai acumulando ao longo da vida? Você já parou para pensar em como você se relaciona com tudo isso na sua casa? O que isso tudo diz sobre você e em relação aos arquivos do seu computador? Como é que fica isso? A Marina Andrade nos questionou sobre isso tempos atrás e a gente resolveu chamá-la para essa conversa. Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. A casa é um pequeno museu de nós mesmos. Tempos atrás, duas amigas queridas, a Fabíola e a Amanda, tinham uma loja linda que a gente amava e junto com as compras elas distribuíam esse postal. Os produtos continuam maravilhosos e estão lá com a marca Eloette Home. A marca delas, elas não são mais sócias, mas os produtos continuam lá maravilhosos. E aí, a gente ficou pensando que casas cada vez menores e tudo feito tão sob medida estão fazendo a gente mudar um pouco essa lógica de como preservar as nossas memórias e transformar esses espaços de fato em um lar e um museu de nós mesmos. Para mim, essa conversa vai muito além. Porque o que a gente faz com as memórias digitais que a gente vai criando ao longo da vida? E como nós somos old millennials, as millennial kakura, a gente tá na internet desde os 14, 15 anos, meu bem. A gente tem memória digital nessa vida. E o Bad Bunny, porque sim, eu estou obcecada no novo disco dele, ele canta falando que ele deveria ter tirado mais fotos. E eu fico pensando sobre como é importante também que a gente registre coisas, registre as pessoas que a gente ama e tem esses momentos também para de vez em quando relembrar. Até que um dia estávamos nós brisando sobre isso e veio quem? Ela, a original, a única, aquela de quem herdei tudo nessa vida, Marina Andrade, e trouxe essa brisa pra gente. Então a gente resolveu chamar a Marina Andrade, que é das nossas melhores amigas. Então assim, sintam-se assim, agraciadas, porque nós estamos abrindo uma caixinha de apresentar a Marina Andrade pra vocês, porque a gente tem ciúme, pra fazer parte desse rolê. Então, Andrade original, bom dia, musa camponesa que está no meio desse mato aí maravilhoso. Bom dia, meus amores. Ai, eu tô me achando muito chique de estar aqui, assim, no programa sendo entrevistado. Esqueci tudo que eu aprendi na faculdade, não sei mais. Quando erro, o que faz, eu tô, assim, alucinada aqui. Sem contar que eu tô meio, com sono, porque eu costumo ser da noite. Eu costumo acordar às 7 horas da manhã. Quer dizer, eu acordo pra trabalhar porque eu sou obrigada, né? Mas, assim, pra ter um momento de prazer é só quando eu acordo naturalmente, se vocês entendem. Tá, Mas, ok. bom, vamos lá. Meu nome é Marina Andrade, eu tenho 38 anos e eu conheço a Larissa e a Marina há bastante tempo. E hoje eu sou casada, né? Já faz 17 anos. Eu sou casada com um arquiteto. Querida. Hoje não, há 17 anos. Fofinha. Eu estou com um arquiteto chamado Thiago. E o Thiago gosta de jogar as coisas fora, né? Ele não gosta de ter muita coisa em casa. Então, eu acabei pegando isso, né? Eu também nunca fui muito, por mais que eu guardava muitas memórias, mas nunca fui tanto assim. E aí eu tô hoje com o Thiago, que gosta de jogar as coisas fora. Então, essa é a minha vida. Eu amo o casal da pessoa que guarda tudo. Uma pessoa que guarda tudo sempre vai casar com uma pessoa que joga tudo fora, dormir cedo, acordar tarde, sabe essas coisas? É isso. Quando isso não acontece, vira programa nos Estados Unidos, os acumuladores. Exato. Eu tô amando esse episódio porque ele é tipo Marina Verso pra mim, assim, sabe?
Muito bom. Tá o meme do Homem-Aranha, assim, uma apontando pra outra. Tá, Muito mas bom. ô Marina, como é que tu chegou nessa brisa sobre como a gente tá guardando e preservando as nossas memórias? Então, fui chegando aos poucos. Eu penso muito, né? Acho que a gente tem um clube das mulheres que pensam muito, eu sou uma mulher que pensa muito e muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, em vários momentos, eu comecei a me pegar, me perguntando isso, assim. Eu tô tentando engravidar e tive algumas tentativas frustradas, e todas essas tentativas trazem lembranças, né? Geram alguns tipos de lembrança. E aí eu comecei, o que eu faço com isso? E toda vez que dava errado, eu pegava tudo e olhava pro Thiago chorando e dizia, guarda que eu não quero ver. Né? E aí ele guardava lá num canto do guarda-roupa. Aí, ao mesmo tempo, ia fazer faxina. E aí pegava alguma coisa, sei lá, coisas do nosso casamento e tal, que eu tenho pena de jogar fora. Tipo, eu tenho 87 milhões de guardanapos personalizados. Eu tenho várias coisinhas, assim, pulseirinhas para entrar no casamento. Eu podia guardar mas eu tenho pena, daí eu guardo 27 que sobraram, sei lá pra quê. Sabe? E aí eu fui vendo essas coisas, assim. E aí, agora em novembro, a gente foi viajar de férias. E eu queria trazer coisinhas e fiquei pensando, não, eu vou levar coisas que sejam úteis. Aí eu trouxe um açucareiro escrito Roraima, e trouxe um pano de louça escrito Morro de São Paulo, e trouxe coisas para nossa casa. E depois eu fiquei pensando, tá, mas o que é útil, né? Aí eu trouxe objetos de decoração e tal, e eu fiquei pensando, pô, o que é útil? Útil é o que eu não preciso só botar na prateleira para ficar olhando, mas eu ficar olhando também é útil. E aí eu me senti meio, nossa, né? E fui juntando essas coisas e fiquei pensando, tá, o que a gente faz com isso, né? Já era uma coisa que eu me questionava, assim. E na memória digital, eu sou péssima para organizar isso. Eu não tenho a menor paciência de fazer playlist no Spotify, eu não tenho a menor paciência para nada disso, sabe? Então, depois que o Google começou a nos ajudar, pelo menos a mim, que sou Android, né? E vai lá e coloca todas as fotos nas pastinhas e te lembra, isso até me ajudou. Agora, para a gente organizar o nosso passado adolescente, jovem adulto, né? Quando as coisas não eram tão fáceis, eu tenho muitas coisas que eu perdi e que eu gostaria muito de ter, sabe? Então foram esses fatores que foram juntando e me fizeram pensar nisso. E você, Larissa Guerra, como que você lida com esses objetos? Então, a Marina foi falando sobre utilidade, eu já sou a rainha do inútil, né? Eu gosto mesmo, A minha avó, ela tinha um termo supostamente italiano, ou em dialeto, que ela usava para se referir a essas coisas, que é o potate. É a porcariazinha, sabe? Uhum. É o potate, assim. E eu sou doida do potate. Eu adoro coisas inúteis, né? Quem vê pelo vídeo, olha, consegue perceber que, assim, eu tenho uma predileção especial por quadros. E gosto muito de objetos, coisinhas pequenas, tranqueirinhas, que ajudam a contar um pouquinho de quem eu sou, da minha história, assim. Minha casa é muito cheia dessas coisas, apesar de hoje eu morar num apartamento pequeno, né? Em Pomerode, a nossa casa era, né, uma loucura, assim, de coisas, porque eu e o Rob éramos o casal que tinha muita coisa acumulada e que adorava guardar porcariazinha. A gente amava um negocinho, assim, então tinha muita coisa lá, e toda vez que eu vou pra Pomerode, que eu ia pra lá também, eu acabava separando mais algumas coisas pra trazer. E também já ia me desfazendo de algumas outras coisas, assim. Eu acho que eu tenho mais facilidade em me desfazer de objetos e coisas que são mais úteis do que das coisas inúteis, sabe? Tá. Tipo, as louças do meu restaurante, por exemplo. Cara, eu tinha, sei lá, 150 pratos. Eu fui doando, eu fui trocando por diária no matadeiro. 50 pratos para uma pessoa sozinha é uma coisa inútil. Exato, eu fui vendendo. Só que eu fui muito criada pela minha mãe, que é uma pessoa que tem lua em câncer, que adora guardar tudo naquela ideia do vai que eu preciso um dia. Sabe? Vai que eu preciso um dia. Daí você pega e deixa esses 150 pratos guardados por 10 anos, assim. Uhum. Então, eu acho que quando é útil, e aí eu percebo que eu não tenho mais utilidade, eu consigo me desfazer com mais facilidade do que alguma coisa uma lembrancinha de viagem, alguma coisa que pra mim conta uma história, assim. E aí, Marina, Boa. que tem a casa bem brasileira?
Então, Cristiano Santos, nosso querido amigo de nós três, uma pessoa muito maravilhosa, ele tem uma máxima de que casa de jornalista é quase tudo igual. Você entra Óbvio. numa casa de jornalista e tem essa coisa assim do tipo assim, uma ecobag. A ecobag sempre tem numa casa de jornalista. Tu entra nessa casa de jornalista, sempre tem um quadro que ele chega e fala assim, então, menina, nesse quadro, e ele começa a te contar a história do troço. Sempre tem umas coisas de decoração que não são bem de decoração, mas que a Tem pessoa máquina de resolveu botar. escrever. Máquina de escrever, um Olivete velha. Tem. Então, eu acho que a minha casa tem um pouco dessa coisa, assim, de memórias nos objetos muito grande, assim. Tipo, daqui onde eu vejo, eu posso contar 58 mil histórias, assim como eu tenho certeza que vocês também. Mas, eu acho que duas coisas me ajudam muito nisso, assim. Uma é que eu guardava tudo. Eu era aquela pessoa que guardava tudo, que tinha uma pasta que guardava, tipo assim, eu tinha o ingresso do cinema do meu primeiro beijo guardado. Sabe aquela coisa bem adolescente, assim? Eu tinha tudo guardado. E aí, um belo dia, eu tenho dias, assim, dia que eu acordo eu penso, hoje eu vou me desfazer de muita coisa. Me bate um troço e eu penso que é hoje o dia da faxina. E aí eu me desfiz de muita coisa e depois eu fiquei pensando que não, assim, os objetos, eles não são tão importantes quanto as memórias. E tem outras formas de lembrar das coisas, das memórias, das coisas que a gente viveu, que não sejam necessariamente coisas físicas, não sejam objetos. Então, por exemplo, essas coisas digitais de você ter foto. Ou eu tenho na minha agenda do Google de compromissos, algumas datas importantes que eu lembro. O dia que eu fui no show de Sandy Júnior tá lá. E aí eu olho e, A Marina é a louca né? das datas. Eu olho e tu coloca isso. Eu pensei que tu olhava a agenda do passado. Não, tu bota na tua agenda do futuro. Daqui a 3 dias vai fazer 5 anos que eu fiz isso. Aham. Eu tenho algumas datas anotadas, porque eu acho que é a minha forma de tentar lembrar, assim. Essa é uma coisa. E sobre viagem, a Andrade falou de utilidade, eu e o Bruno decidimos já há algum tempo que o nosso rolê de trazer de viagens seria copinho de cachaça. Primeiro porque a gente bebe muita cachaça. Né? A gente tem esse hábito de beber muito no copinho de dose de cachaça. E depois porque é uma coisa que é útil, mas que a gente não usa todos os dias. A gente usa em um momento de brindar, a gente usa em um momento de, né, de cuidar. E aí eu queria entrar numa outra coisa com vocês, que é, beleza, Andrade, a gente compra essas coisas úteis para ter de memória. Mas a gente usa sem peso na consciência? Tipo, a gente usa tudo. Por exemplo, o açucareiro que você trouxe de Roraima. Ele pode quebrar, se você tá usando, sabe? E aqui em casa a gente tem uma regra que a gente usa tudo. Trouxemos uma taça de uma vinícola que a gente foi no Chile e quebrou. Quebrou. Se quebrou é porque a gente tava usando, sabe? Tem duas coisas que não podem ser usadas, as únicas, que são 2 taças da minha avó. Que aí o acordo aqui em casa é que só eu posso usar. Porque é da minha avó. Então você respeita. Se eu quebrar, eu me resolvo exatamente. comigo. Eu que resolvo comigo mesma. Aí é a minha terapia que vai dar conta desse rolê. Mas vocês usam, tipo assim, tem lembranças úteis. Vocês usam? Eu uso, mas tem uma coisa ou outra que eu tenho pena, assim. Tipo, o pano de louça ainda tá lá, já faz 3 meses. Ele tá guardadinho. Mas se eu não usar, ele vai ser inútil. E não necessariamente esses exemplos que eu dei tinham o nome do lugar, né? Mas a gente comprou, a gente foi pro Chile, a gente comprou numa loja, nem sei por que a gente entrou naquela loja, provavelmente porque o Thiago é arquiteto, uma loja de coisa para casa, e a gente comprou um negócio de segurar, de botar assim na gaveta para segurar o pano de louça, sabe? E não tem nada escrito, ele é de inox. Poderia ter comprado, seria muito mais barato no 99 aqui perto de casa, e eu comprei lá no Chile, sabe? Mas pra mim tem essa história. E aí vocês mataram o episódio já no começo, porque nós 3 somos jornalistas, né? Então a gente gosta de história. Eu acho que isso tem muito a ver com por que a gente tem tanto apego a algumas coisas, né? Que pra gente é útil, porque nos traz uma boa lembrança, sabe? Mas que o fato de a gente morar em lugares cada vez menores, ou uma bandeira que a Larissa sempre traz, né? Do minimalismo, de tudo da mesma cor e tal, nos obriga a sempre entrar num padrão e as coisas ficarem todas numa caixa guardada. Porque é isso que, acho que é por isso que eu procuro uma coisa útil, sabe? Ter lá guardado não é a mesma coisa, né? Dá uma segurança, porque que mesmo as coisas que eu não queria mais ver, eu tenho guardadas, né? Porque dá a segurança de que o meu passado tá ali.
mas será que não é bom a gente interagir com esse nosso passado, sabe? A gente poder olhar para aquele negócio, pô, esse aqui foi meu tio que me deu e ele morreu e eu tenho uma lembrança legal, não ficar triste porque ele morreu, claro, né? Mas ok, já faz 6, 7 anos. Tá bom, agora olhar para aquilo e trazer coisas boas daquilo, sabe? E a forma como a gente vive hoje é guardar em caixa e só lembrar em algum momento nostálgico, sabe? Então, isso que eu também queria trazer. Pois é, eu tenho a sensação, justamente pegando esse gancho, assim, da coisa do minimalismo, não é nem o minimalismo, é que eu acho que as coisas estão cada vez mais padronizadas, assim, sabe? Bom, tu é casada com um arquiteto, né? Então ele deve tá bem ligado em relação a isso, assim, de como é difícil hoje em dia você traduzir a tua personalidade, traduzir os teus, o que é viver para você dentro de uma casa, porque o espaço é cada vez menor, os móveis precisam ser super planejados e ser tudo certinho, e aí as pessoas vão, tipo, sempre na mesma tendência, porque agora a tendência é a parede tal, a madeira tal, o piso tem que ser de tal jeito. Eu sou jornalista, eu sou pessoa de humanas, eu gosto de chão de taquinho, né, aquela coisa. Então, eu gosto de casa antiga, né, eu sempre morei não, mas eu acho que, assim, desde Joinville, quando a última passagem que eu morei em Joinville, que eu morava num prédio mais antigo, que era enorme, assim, um apartamento, eu adoro morar em lugar mais antigo, porque justamente tem mais espaço, e eu, apesar de ser uma pessoa de 1,59 m, eu tenho essa mania de grandeza, sabe, de querer morar em lugar grande, assim. O meu apartamento aqui em Porto Alegre é um apartamento relativamente grande, ele tem uma varanda, que já é uma raridade, tem um quarto em anexo do lado da cozinha que eu mal uso, que só é para guardar roupa e bagunça e etc. Mas eu tenho muito essa coisa, assim, de que eu preciso ter espaço e eu preciso que a minha casa traduza isso. Tipo, o meu sofá. Podia ir lá comprar um sofá bege? Podia. Eu fui comprar um sofá cor-de-rosa. Uma coisa que eu falei pro Thiago quando ele foi projetar o apartamento foi assim, ó, esse apartamento precisa parecer que tem gente morando dentro. Sabe? Não pode ser um lugar que, deu, né? Ok, tá muito na moda o lambri branco, vamos colocar o lambri branco, mas nesse lambri branco vai ter uma prateleira, e essa prateleira, meu colega, coitado de quem tira pó. Por quê? Né? Então, lá em casa tem esse acordo. Por sorte, ele também é de humanas, e quem entende, ele também gosta. Mas é isso, né? Tá tudo tão padronizado, tudo tão igual, né? E um monte de coisas que escondem, né? A gente vai comprar decoração, tem que ser tudo azul, porque o tom da minha casa é azul. Sabe? Não, isso aí não dá, né? Como é que fica a nossa lembrança, a nossa memória do que a gente viveu e contar as histórias? Fora que aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, porra! É isso. Eu lembro que esses dias a gente tava conversando sobre casa num grupo de amigos, e aí a gente tava falando, qual que foi a coisa mais bonita que vocês já ouviram sobre a casa de vocês, assim, das pessoas que frequentam a casa de vocês. E aí eu lembrei que um dia a minha filhada tava aqui com a mãe dela, e aí ela encostou numa planta e falou, essa planta é de verdade? E aí, porque as plantas da casa deles, por uma série de fatores, inclusive de saúde, são plantas artificiais. E aí ela perguntou pra mãe dela, essa planta é de verdade? E eu tava no banheiro, mas eu ouvi a mãe dela respondendo, tudo na casa da Dinda é de verdade. Nada na casa da Dinda é de mentira. E aí eu falei, que massa. Tipo, eu acho que essa é a sensação que dá quando a gente tem as nossas memórias e as nossas percepções de mundo na parede, assim, sabe? Quando você escolhe um quadro, você tem uma memória com aquele objeto, assim. Quando você escolhe uma planta, sei lá, qualquer coisa, aquilo tem que te contar uma história, assim. Eu e o Bruno sempre falamos que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas uma coisa que a gente não vai fazer, peço perdão pro Thiago, o excelentíssimo senhor de Marina Andrade, é dar a chave do nosso apartamento para um arquiteto fazer. Sabe? Essa coisa que muita gente acaba fazendo quando ascende socialmente, assim, de deixar que o estilo, ou que a percepção, ou que a tendência molde a sua casa. Isso é uma coisa que eu acho que agora eu peço 5 minutos para o merchan. Faz o merchan do seu marido, não, vai. Não, né? Eu não queria que esse episódio fosse sobre isso, mas tudo bem.
O Thiago está terminando uma pós-graduação em neuroarquitetura, e aí ela traz muito isso de fazer o ambiente de acordo com que vai despertar as memórias e bons sentimentos do seu cliente, sabe? Eu sei porque eu ajudo ele a escrever alguns artigos, né? Ajuda a corrigir e tal. Tá fazendo o TCC dele, né? Ainda não. Não, por enquanto só fiz matérias para a revista. Mas vou fazer. Vou ajudar. E traz muito isso, sabe, Marina? Então, é um conceito moderno, assim, de que, peraí, a gente tem que trazer a pessoa naquilo. Né? Eu dei o exemplo do lambre branco, que lambre são madeirinhas, assim, coladas uma perto da outra, e lembra uma casa antiga de madeira, né? E o Thiago queria botar muito isso, e aí depois a gente conversando, ele falou, não, é que isso me traz uma sensação boa da casa da minha avó, que era uma casa de madeira, não era pela estética unicamente, né? Então, talvez para outra pessoa que vá lá e, ai, que horror, parece uma casa de madeira, que é alguém que não gosta de casa de madeira, né? Mas é que traz as sensações que despertam na gente, né? Lá em casa tem um painel lindo que uma amiga nossa fez, inclusive a mãe da La Serena Sarou, que é um painel de cordas, assim, e ele lembra o mar, né? E era uma coisa que eu queria muito, trazer o mar para minha casa. Eu moro em Joinville, até tem mar, mas não é bem o mar que eu queria. E aí aquilo traz, sabe? Então são elementos e até a forma como você projeta para te ajudar a trazer isso. Boa. Que lindo. Boa. Eu tava pensando... Contrate, Tiago. Eu tava pensando, a gente falando dessas coisas e tal, que a gente guarda. E assim, né, gente? Eu tenho um Bruno Mars de papelão na minha casa. Menina, sim. O que eu vou dizer, né? Eu tenho um Bruno Mars em tamanho natural na minha casa. Quando a gente pensou no Bruno... falta de foto de Bruno Mars do papelão. Quando a gente pensou em fazer o Bruno Mars em tamanho natural pra Larissa, nunca na minha vida eu imaginei que ele ia durar tanto tempo. Entendeu? Nunca. A gente podia ter plastificado. Pô, a gente podia ter feito uma qualidade melhor, entendeu? A mão dele tá até meio assim já hoje em dia. Né? Mas ele tá ali, firmão. Bruninho, com o bigodinho Bruninho colado e tudo. Bruninho está aí, maravilhoso. Deixa eu perguntar pra vocês tem alguma coisa específica que vocês lembram, assim, um objeto específico que vocês lembram que vocês se arrependem de não ter guardado? Eu tenho um. Que é o meu diário de quando eu tinha 15 anos. E eu joguei fora. Meu Deus, eu tinha todo ano diário. Não, eu tinha todos, mas eu lembro desse especificamente, porque foi um ano muito... Foi o ano que eu fiz a minha última mudança de cidade. Eu lembro de coisas que eu escrevi no diário que eu queria ler, porque eu não sei se eu lembro exatamente o que eu escrevi, ou se é uma interpretação da minha memória já, assim, uma edição da minha memória, sabe? Mas esse diário, que era um diário da Capricho, azul, escrito Capricho em glitter, assim, é o diário que eu queria muito ter guardado e não guardei. Eu ia falar o meu diário também, dessa época, 15, 16 anos, eu lembro que eu joguei fora, sei lá, quando eu tinha uns 20, talvez, e eu lembro que a Carol Passos, nossa amiga, recuperou um diário de adolescência dela. Esses dias eu vi um post dela falando a respeito, assim, super bonito, acho muito legal revisitar, assim, e aí quero que a Marina fale antes de eu entrar numa outra brisa aqui. Eu não queria meu diário, porque eu tenho medo das coisas que devem estar escrito lá. Mas eu pensei muito em roupas, assim, sabe? É uma coisa que eu não costumo guardar, roupa, eu me livro muito fácil das roupas. Mas algumas roupas, assim, eu acho que eu poderia ter guardado. Sei lá pra quê, né? Talvez seja pela brisa de querer ser mãe, mas eu posso botar no meu cachorro também, é normal. Mas, não sei, acho que algumas roupinhas, assim, algumas coisinhas que eu gostaria de ter acesso, sabe? A minha mãe tem a minha luvinha de batizado. Tá. Eu amo um assunto que é a casa da mãe como depósito. Mas eu já falei pra ela jogar fora, é ela que quer. Não é o depósito. A minha mãe também tem roupas. Minha mãe tem roupas guardadas de quando eu e a minha irmã era criança. E o bom é que, assim, eu tive primas, né? Pequenas, depois de muitos anos. E elas usaram. Tipo, tem um vestido que, sei lá, minha mãe mandou fazer isso, devia ser 93, 94, por aí. E era o casamento do meu padrinho. E aí a minha mãe mandou fazer um vestido, assim, tipo... Era o resumo dos anos 90, assim, sabe?
Era renda, era cetim, era tudo junto, assim, uma coisa. E aí mandou fazer bigodinho, roladinho nos cabelos, né? Eu com esse cabelo lisérrimo, assim. E aí o meu vestido, ele era tipo um bordô, né? Porque hoje em dia é outro nome, sei lá como é que fala. Marsala. Não lembro. Marsala, isso, mas era bordô na década de 90, e o da Raquel era rosinha. E as minhas primas usaram esse vestido muitos anos depois, assim. Então eu acho fofo, mas eu acho um pouco preocupante também. E eu confesso que ontem à noite, inclusive, apareceu pra mim no Twitter um vídeo que era tipo aquele vídeo assim de ai, minha mãe guardou essa roupinha com tanto carinho pra usar com a neta, e era um vestido muito assim, sabe, de daminha, assim. E de repente era um cachorro até de tiarinha. E eu ri, assim, eu ri muito sozinha ontem vendo esse negócio, eu achei maravilhoso. É bem isso. Agora é o cachorrinho. A minha mãe eu é uma entendo pessoa essa que coisa. guarda muita coisa. Então, Eu acho que tem uma coisa das pessoas mais velhas de guardarem muita coisa. Eu acho que muita gente acaba usando mesmo casa de pai e de mãe como depósito, especialmente porque geralmente eles têm mais espaço, né? Assim, não sei como a gente saiu do quarto, né? Exatamente, o quarto ficou lá, entendeu? Mas assim, os meus pais não têm essa relação. A minha mãe tem uma caixa, sabe caixa de sapato assim? Desse tamanho. Só. Minha mãe não é a pessoa que guarda, ela não é a pessoa que tem milhões de coisas. Ela tem, assim, uma roupinha minha, uma roupinha do meu irmão, e é isso, sabe? Basicamente é isso. Ela não tem muito apego com essa coisa de guardar, não. As mães de vocês, aparentemente, têm mais do que a minha. Minha mãe tem 3 roupeiros abarrotados de coisa, tá? E moram 2 pessoas na casa. Apenas. Apenas. Então, mas eu vou fazer uma confissão aqui, que eu sou a piada da minha família por um motivo, que eu gosto muito de coisas da minha família, de guardar coisas da minha família. Então, é isso, eu tenho as taças de vinho da minha avó que faleceu. Aqui atrás de mim, pra quem tá vendo no vídeo, tem um aparador. Esse aparador foi a primeira penteadeira do primeiro jogo de casal dos meus avós, que tem 90 anos. Tipo, eu gosto dessas coisas antigas de trazer pra casa. Assim, meu pai sempre fala que o dia que os meus avós, que demore muito, mas o dia que os meus avós falecerem, eu tenho que levar um caminhão pra Pinhalzinho pra trazer tudo que eu quero trazer. De louça, sabe, dessas coisas assim que tem essa coisa da história. Então, eu tenho esse pequeno prazerzinho de trazer coisa antiga. Cada vez que eu vou, eu trago uma coisa. Trago um troço. Já foi a máquina de escrever, já foi, sabe? Essas coisas assim, porque eu vou trazendo coisinhas pequenas sempre. E durava mais também, né? As coisas velhas, né? A gente agora, a avó do Thiago faleceu ano passado e eu sempre brincava, quando a gente ia na casa dela, que ela tinha um jogo de sofá, não é um sofá, são 3, um sofá e 2 poltronas. E eu brincava com ela, dizia, eu vou roubar esse seu jogo de sofá. Eu vou botar, o Thiago destrói essa avó que eu vou botar no carro, né? Porque parece de boneca, assim, é menorzinho e tal. E aí ela faleceu e a filha ficou morando lá. Imagina, né? Quem sou eu, né? Eu nem sou da família biológica pra querer qualquer coisa. E nunca falei nada sobre isso. Até que um dia minha sogra mandou no grupinho da família lá. Ah, olha só, a tia vai fazer desse sofá e perguntou se alguém quer. Eu! Trouxe pra casa da minha mãe, sofá cheio de cupim, gente. A minha mãe queria me matar. Ela só faltou perguntar, tu trouxe pra gente fazer uma fogueira? Pra que eu trouxe? Peguei. Paguei frete, tudo. Trouxe de Brusque até Florianópolis o sofá. Mandamos reformar, gastamos uma grana, mas tá lindo o sofá, né? Tá diferente, ele era verde, a gente tirou o verde, porque, né, meu marido é arquiteto. A gente fez uma coisa um pouquinho mais atemporal, mas não mudou o estilo, tudo. A gente até recuperou algumas coisas do estilo antigo que naquela época já queriam tirar, sabe? É um sofá da década de 60, mas que já a pessoa tentou ser mais moderna, assim. E a gente até deixou ele mais com cara da década de 60 do que ele já tinha, sabe? Porque isso é memória, né? Vai lembrar sempre da infância do Thiago, da onde ele viveu, da avó dele e tal. Então, acho que é legal, sabe? Pois é, daí eu quero embarcar agora numa outra brisa, que é em relação à memória digital,
O que a gente faz com arquivos, com coisas? Uma das coisas que eu gostaria de recuperar, por exemplo, são as fotos da minha adolescência, porque eu já tinha amigas que tinham câmera digital, TechPix naquela época, e tem algumas fotos, assim, sabe? Que eu lembro que eu tinha um computador velho que eu ganhei num concurso na rádio em Lages, mas a gente tinha umas fotos, assim, e a gente perdeu tudo isso, sabe? Os sites que a gente visitava se perderam, Os foram fotologs, mudando. que saudade. Fotologs, sabe? Os blogs, eu sinto falta disso, assim. É o tipo de coisa que eu sinto falta, mas eu confesso que nesse quesito eu sou péssima. Eu sou muito desorganizada, eu perco arquivos, eu perco coisas. Aí depois que eu comecei a pagar o Google Fotos lá, o Drive, aí assim eu sinto que eu posso enfiar assim uma eternidade de coisas lá dentro, e de vez em quando eu vou, olho, procuro alguma coisa, tipo eu lembro, não, mas eu tenho foto disso, aí eu vou lá, pego e uso de novo e tal, mas eu sinto um pouco disso, assim, só que ao mesmo tempo, eu reconheço que a gente tá gerando uma quantidade de arquivos e de coisas que assim, eu não sei como é que o mundo ainda não explodiu com essa quantidade de conteúdo que é criado, de coisas, como é que a gente lida com isso, como é que faz? Eu sou E muito assim, desorganizada. é engraçado que a gente gera milhares de conteúdos da mesma coisa, né? E aí, vai num lugar, você tira 57 fotos, às vezes até na mesma pose, assim, só pra ver em qual o meu olho esquerdo tá do mesmo tamanho do direito, sabe? E aí, outras coisas que você às vezes deveria ter registrado pra ficar realmente na memória, a gente, não tirei foto. E tudo bem, né? Eu também não sou a tarada que tem que ter foto de tudo. Mas acho engraçado isso, assim. Na época do Fotolog, que a Marina trouxe, a Mel, que também sou Marina, na época do Fotolog, a gente já fazia esse filtro antes, né? A gente já escolhia a melhor pra estar ali, já era melhor. E o Google, por melhor que ele seja, ele ainda precisa melhorar numa coisinha, que é descobrir quando a foto foi tirada. Essa semana um colega de trabalho mandou fotos antigas e eu subi, e eu vou ficar com raiva daqui a um ano quando o Google me mostrar, tipo, há um ano essa foto. E essa foto não tem um ano, Google. Você precisa melhorar nisso. Precisa descobrir quando ela foi tirada e catalogar corretamente. Obrigada, Google. Melhore. Eu vou entrar numa polêmica bem rapidinho aqui, mas é só 3 minutos. É por isso que a gente precisa de regulamentação de redes, é por isso que a gente precisa a gente precisa entender que essas empresas privadas, tipo, era o Fotolog, tipo, é hoje o Instagram, tipo, é o Facebook, tipo, elas não são apenas empresas privadas que podem tomar qualquer decisão. Elas são ferramentas de trabalho e elas mexem diretamente com as nossas memórias. Sendo muito honesta, se hoje o Facebook sair do ar, eu perco muita coisa. Porque a gente passou 10 anos da nossa vida registrando a nossa vida lá. Né? Então, assim, às vezes eu quero procurar uma foto, antes de procurar nos meus arquivos, eu vou no Facebook. Eu também. Gente, eu perdi minha senha do Facebook, ele não deixa eu voltar, eu tô desesperada, porque eu não tenho muita coisa lá. Exatamente, então eu acho que a gente tem que também um pouco pensar na importância que a gente dá para esse tipo na confiança que a gente deposita nesse tipo de plataforma para ser a nossa memória. Sabe? E acho que aí faz muito sentido que, por exemplo, eu tenho várias amigas que assinam aqueles programas de fotos impressas, de uma vez por mês você manda 5 fotos e recebe aquelas fotos na sua casa, sabe? Acho que tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, que é aonde essa nossa memória está sendo depositada e quem é o guardião dessa memória, porque ela pode simplesmente, como o Twitter simplesmente saiu do ar, pode acontecer com outras coisas. Pronto, problematizei, feito isso, minha vida digital é uma bagunça, mas uma coisa que eu faço todo ano, assim, que é recorrente pra mim, na última semana do ano, eu organizo os arquivos daquele ano. Então, tipo assim, coloco numa pastinha o que o que foi 2024, jogo lá dentro o que eu tenho de foto, o que eu tenho de registro, o que eu tenho de vídeo, e tem uma coisa que eu faço no Donas da Larissa de vez em quando, fica um pouco assim com as coisas que eu guardo, mas eu tenho uma pasta que é imagens para guardar, porque eu acho que a gente também tem uma coisa de ficar muito focado em foto, sabe? A gente registrou o momento que a gente viveu, mas a nossa vida também é digital, a vida digital é a nossa vida também, então assim,
o momento em que a gente recebeu um comentário de um ouvinte no Donas e aquele comentário fez a gente se emocionar muito. Eu printo esse comentário e guardo. O momento que, sei lá, o Donas foi citado numa lista de alguma coisa. Eu printo e guardo, porque isso também é memória. Essa coisa que não é palpável, assim, também é memória. Então eu tenho em quase todas as esferas da minha vida, assim, eu tenho uma pastinha chamada imagens para guardar. E essas imagens são prints, fotos, sei lá, eu tenho print de e-mail, assim, sabe? E-mails que alguém te mostrou, eu guardo, porque tem coisas que eu acho que são importantes a gente guardar, assim, que a gente não pode depender tanto das plataformas para guardar, assim. Que perigo a Marina Mel guardando print das coisas. Que vingativa, Eu guardo, olha ela, escorpiana. Já que a Larissa não trouxe, eu vou trazer. Não, eu guardo só coisa legal. Não, eu não guardo brincando. Coisa ruim, não. Mas ao mesmo tempo que você foi trazendo isso, Marina, eu fui conseguindo associar com coisas que a gente acharia normal guardar. Um cartão de aniversário, um bilhetinho que a tua amiga escreveu para ti, uma foto no jornal, né? São essas coisas, né? O que é hoje um depoimento de alguém do Donas no Instagram? É um bilhetinho que eu te escreveria. Ai, Mel, amo você, kkk, né? Kkk não, porque a gente não fazia isso no digital. O que é o Donas receber um prêmio e sair num portal? É o jornal. Ia sair no jornal, a gente ia guardar. Né? Então é super natural a gente guardar essas memórias também. E para a gente fechar esse bloco das coisas digitais, eu quero dizer que meu e-mail ainda é @uol, tá? Então... Isso é um absurdo. Isso pra mim é um absurdo, isso não existe explicação. E eu não abro mão dele, porque tem coisas lá desde 2006. Assim, são quase 20 anos, sabe? Ele é uma parte da minha memória digital e memória da minha vida também, assim, sabe? Tipo, coisas da faculdade de jornalismo, os contratos de aluguéis de imobiliária estão todos lá. Vai que alguém questiona. Guarda, gente. Apostilas da faculdade de gastronomia, tá tudo lá. Quando eu quero alguma coisa, eu sei, não, tá lá no tal e-mail, eu vou lá, pego, olho, tranquilo, tá tudo aqui. E aí também já quero levar para um outro gancho, que é uma pira específica que eu tenho e que tem me causado também uma preocupação em relação à memória coletiva mesmo. O que está sendo feito por conta dessas empresas e tal, por exemplo, filme antigo. Tá lá no catálogo de streaming. Do nada, a Netflix resolve tirar do catálogo e aí, ó, como você vai ver isso? Nunca mais. Não há mais locadoras, sabe? Não é mesmo? Não há mais locadora, você tem que rezar pra, por acaso, um dia esbarrar num filme desse, sei lá. Então, eu até tava comentando esses dias num outro podcast que eu queria muito que os cinemas começassem a fazer mais isso, assim. Aqui em Porto Alegre, de vez em quando, rolam umas reexibições de filmes antigos, justamente para aproximar, sabe? Para, tipo, levar novas gerações a conhecerem isso. Como é que a gente vai, sei lá, criar essa memória coletiva do mundo, assim, né? Eu acho que isso também está se perdendo, de certa forma. E acho que uma coisa importante nisso também, nossa, agora eu vou brisar, é a nossa individualidade, né, que está cada vez mais incentivada, exacerbada, de a gente só ver o que a gente quer, de a gente só consumir o que a gente gosta, a gente só falar com as pessoas com as quais a gente concorda, né, a gente só viver o nosso mundo, a nossa bolha. E os locais de memória coletiva, né, as bibliotecas, nossa, a biblioteca da faculdade onde eu trabalho, onde eu sou professora, senhor, né, quando entra alguém lá, almoço, uma pessoa ou é um fantasma? Né? Ninguém consome isso. Não, lá não tem nada que eu quero. Né? Eu já vou aqui onde os meus filtros estão prontos, sabe? Então, beleza, Porto Alegre faz isso e lotam as sessões, será? Sabe, lotam, assim, como é que eu tá? fui um dia, eu fui um dia muito na inocência, cheguei em cima do horário no cinema, já não tinha mais cadeira, e tinha que comprar presencialmente o ingresso, assim. Legal, então isso é ótimo. Né, mas a gente incentivar também, né, que as pessoas saibam que a história do outro, que a história do que aconteceu no mundo, né, que isso seja contado e relembrado, né, olha o filme aí, né, Fernanda Torres, maravilhosa, estou aqui, né, olha o filme, que importante o papel dele também, de as pessoas, eu vi vários relatos nas redes sociais de pessoas assim, pois vieram me perguntar se isso realmente tinha acontecido, né, vieram me perguntar se realmente houve esse período no Brasil e tal, porque essa memória vem se perdendo, assim. Super. Acho super importante esses espaços de memória e
É aquela coisa que a gente vive falando, né? De que a memória é importante pra gente não incorrer nos mesmos erros, pra gente não passar pelas mesmas dores de novo. Então, essa coisa da memória coletiva acho que é muito importante. E tudo coletivo, na verdade, né? Tipo, ir ao cinema, rever um filme é uma experiência coletiva. E acho que eu ainda estou aqui. O incentivo da Fernanda Torres e do Celton Mello em todas as entrevistas, principalmente no Brasil, era: vão ao cinema ver esse filme juntos. Esse não é um filme pra você ver em casa sozinho. Ele é uma experiência coletiva por ele mesmo, assim, sabe? Acho que isso é importante, é bem importante. Vamos pra terminar, falar de uma coisa que a gente guarda, que a gente vê em casa, assim, não pode ser o Bruno Mars, que tu já falou, tá, Larissa? Queimar essa largada, o problema é teu. Uma coisa que a gente tem em casa que tem uma memória importante, que é pouco usual, assim, que não é a coisa que poderia estar numa caixa, mas a gente gosta de ver. Só antes, deixa eu falar um negócio de memória coletiva. Os memes, né? Acho que os memes estão nos ajudando um pouco nisso, né? Porque os memes estão trazendo de volta algumas coisas que pra gente eram só memórias. Super. Eu só fiz isso pra ganhar tempo pra pensar na pergunta da Marina. Eu achei sacanagem o rolê de que cabe numa caixa, assim. Cabe numa caixa, tem que ser. Você escolheu deixar a amostra, mas poderia estar. Amiga, é só tu olhar pra prateleira que tá exatamente aí à sua direita, que tem assim, ó, um mundo infinito de papel e coisa, pelo amor de Deus. Tá, eu tenho umas bandejinhas, elas cabem numa caixa, mas eu tenho umas bandejinhas, até, se eu não me engano, uma ficou em Pomerode. Mas são bandejinhas que eu comprei em Paris, quando eu fui pra lá, quando eu tinha 25 anos, assim. E foi, tipo, um negócio, assim, de €1, sabe? Só que elas são de metal e elas têm, uma estampinha, assim, zero, né, apelo chique, não sei o quê, mas elas têm uma coisa até meio kit, assim, e aí eu curto, eu acho que elas são bonitinhas, elas são visíveis, e eu acabo usando pra guardar treco, assim, tipo, é meu porta-chave, bagunça, pulseira, sabe, tá tudo ali em cima nessas bandejinhas, assim. Eu falei, lembrei de 2. Um é um isqueiro, e é chique também, né, comprei quando eu estive em Amsterdã, entendam como quiser. E eu deixo ele na prateleira. E o outro é de memória mesmo, que fica decorando o quarto onde hoje está o nosso escritório de trabalho, assim, e é uma fita métrica. Tem uma fita métrica muito antiga, que era do meu avô, mas eu suspeito, não tem data, não tem nada, né, mas pelo modelão dela, assim, eu acho que talvez fosse do pai dele, sabe, porque é uma coisa muito, muito antiga, assim, é uma corda mesmo, e mal dá para ver os números, e ela é desse tamanho, assim, é redondona, grandona, e eu acho muito bonita, sabe? Ela tem uma capa por fora, assim, ela tá um couro, um material mais robusto, sabe? E, sei lá, para que alguém guarda uma fita métrica daquele tamanho, no sentido, não de mensurar, mas no tamanho, né, de quanto espaço que ela ocupa, e eu deixo em cima, assim, eu gosto de olhar para aquela fita métrica. Boa. Eu vou falar de uma... Quando você vai pro carnaval no Rio, você ganha uma bandeira de plástico, dessas bem vagabunda mesmo, assim, essas bandeiras mais, assim. E quando a gente foi no Centenário da Portela, a gente ganhou uma bandeira dessa, que é aquela que você dobra e guarda em qualquer lugar, sabe? Que tem, assim, todas elas ficam caídas no chão depois, assim, enfim. É uma questão pouco sustentável. E eu enrolei a minha, trouxe, e apesar dela ser uma bandeira vagabunda de plástico, a gente emoldurou. Então ela tá aqui do meu lado, que é a bandeira do Centenário da Portela e da primeira vez que a gente foi a ver um desfile de escola de samba. E por que eu falei dela? Porque ela é muito vagabunda. Porque ela tinha, assim, muitas coisas. Assim, eu não comprei, eu paguei R$0. Tinha muitas delas no chão, né, pelos lugares onde a gente passava. E me deu um estalo, assim, de, cara, será que eu preciso pagar alguma coisa pra ter na minha casa uma lembrança desse momento? Se tá aqui, sabe? E aí eu acabei trazendo e emoldurando. Muito bem, temos memórias, achei tudo. Achei muito tudo. Bora pro mesa de bar? Chegamos então na nossa mesa de bar, inclusive tudo que eu queria hoje era estar numa mesa de bar com as duas Marinas fofocando. Não vamos chorar nesse episódio.
Dessa, tipo, seca. Saudades das minhas amigas, viu? Quero convidar vocês para seguirem a gente nas redes, no @donasdapetoda. Também pode seguir no seu tocador de podcast favorito. Avalia com 5 estrelas, indica o Donas para alguma amiga. Ajuda nós aí, gata. Exatamente. E lá no apoia.se/donasdapetoda também tem campanha de ajuda de patrocínio para as nossas apoiadoras maravilhosas. Na semana que vem, no episódio da semana que vem, inclusive tem uma novidade que Larissa Guerra vai contar para vocês. Na verdade, a gente já vai contar antes em algum momento, assim. A gente é verdade. Estará com... verdade, boa. Mas assim, então segue a gente lá no @donasdapetoda que vai ter novidades sobre a campanha de financiamento coletivo. As nossas apoiadoras vão ter mais um momento e mais um benefício. A Marina Andrade é apoiadora, tá? Ela tá aqui comemorando por causa disso. Ela ganhou o sorteio, né? Ela ganhou o sorteio. Tá a caminho já seu presente. Então, se você tiver a possibilidade de apoiar o Donas com R$5 por mês, vai lá, você vai ter acesso ao nosso grupão no Instagram para continuar as discussões que a gente tem aqui, a nossa newsletter com todas as informações do Mesa de Bar organizadas, e vem aí mais uma novidade. Sigam lá no @donasdapetoda que vocês vão saber do que se trata. Andrade, vamos pras dicas? Vai lá, 2 dicas do que você anda lendo, vendo, ouvindo. Apesar de ser uma ouvinte assim, do Donas há muitos anos, desde que ele surgiu, e eventos presenciais e tudo, eu tinha esquecido do Mesa de Bar, e ontem à noite, era meia-noite, eu vindo dirigindo pra cá, que eu tô, aliás, engraçado, né? Tô com memória na casa da minha mãe, que a gente veio embora. Mas eu vim aqui pra Floripa e, meu Deus do céu, como é que eu vou parecer inteligente? Mas esse ano, assim, ano passado, eu já tinha prometido pra mim que eu queria resgatar algumas coisas de mim, assim, algumas coisas minhas, né, que voltaram a ser eu. E eu sempre fui muito musical, assim. Então eu resolvi indicar algumas coisas de música. A primeira, eu quero aproveitar esse astro, que é o programa Donas, né, internacional, intercontinental, para falar da minha banda do coração, que é o Das Aranha, que eu nem gosto muito de saber da vida pessoal deles, porque eu não quero me decepcionar com ninguém, vai que tem alguma coisa aí, mas eu amo a música deles, né? Eu amo. Júlia! Eu não ia falar. Essa piada, infelizmente, eu não posso contar, porque ela não diz respeito a mim, tá? Mas amiga, ela é uma piada compartilhada entre amigas, que é perfeita. Mas bom, e Das Aranha lançou faz pouco tempo uma música chamada Calmaria. E eu acho que eles têm câmeras, né? Eu acho que eles me observam no Big Brother, porque as músicas deles falam muito comigo, assim, eu me sinto muito representado. E essa música é muito bonita, né? Fala de uma mulher que ela precisa entrar, para rezar, ela precisa entrar no mar, o jeito de rezar é mergulhar na calma, né? Então, fala coisas que estão falando muito comigo, assim, hoje, que eu acho linda, assim. Então eu indico essa música pra você ouvir, brisar, aproveitar que é verão, tem tudo a ver com a estação. E outra que a gente, como eu falei, a gente foi viajar recentemente de férias, a gente foi pra Salvador, queria muito ir pra Salvador, sempre gostei da vibe, assim. Eu trabalho em prefeitura, então eu acompanho a prefeitura deles, eu acho o máximo, né? E eu queria ir lá ver a cidade pra ver se era aquilo. E é muito mais que aquilo, eu amei, voltaria, moraria, ficaria lá pra sempre. E a gente, assim, no primeiro dia, uma segunda-feira, chovendo horrores, a gente saiu do hotel onde a gente estava e começou a procurar o que fazer e viu uma fila. Aí eu e o Thiago olhamos um pro outro falando, uma fila, vamos pra fila, né? Gosto de fila. Se tem fila é porque é bom. Se ruim, ninguém estava na fila. Aí a gente foi pra fila e aí todo mundo lá na fila conversando e a gente sem saber por que a gente estava ali. Aí vieram e venderam o ingresso pra gente. Não, é que vai ter show da Manhana, e aí que é a casa da Ana. É a casa da Ana que é a Manhana que vai cantar? Não, são 2 Anas. E aí vai ter o show dela e tal, e eu não tinha pesquisado nada sobre, depois eu vi que ela é super hypada já é super famosinha, assim. E achei muito legal, o show foi sensacional, né, e foi muito gostosinho, assim. Então, e ela canta umas músicas do João Gomes, e eu achei o máximo, eu amei, eu não conhecia, olha, pessoal. E foi bem legal, sabe? Então eu também recomendo que você coloque na sua playlist aí para os momentos que você quiser relaxar, né? Quiser dar uns beijinhos, quiser fazer uma musiquinha aí que vai bem.
Muito bom, meio dar os beijinhos, eu me senti com 15 anos. E eu amo que ela foi num rolê mais, tipo assim, hipster de Salvador, sem saber, sem ter a menor ideia de certamente tinha fãs de Maiana que queriam muito esse ingresso e não conseguiram, e a Andrade conseguiu, porque ela saiu do hotel e ficou na fila. E é minúsculo, sabe? E as pessoas se estapeiam. Aí chega uma primeiro e fala, eu quero 5 ingressos. E a moça, não, eu só posso vender ingresso pra quem está presente. E eu olhei pro Thiago, será que a gente fica aqui? Deu lógico? Imagina, as pessoas estão matando isso aqui. Eu não sei o que é, mas eu quero. Maravilhosa. Vai lá, amiga, suas dicas. Eu vou aproveitar e vou recomendar 2 perfis de Instagram. Um deles é o Web Design Museum, já que a gente falou sobre as memórias digitais. Essa página, ela recupera como eram as páginas antigamente, assim. Então, tem tipo, como é que era o Google em tal data, um site específico, sei lá, a interface do primeiro iPhone, sabe? Mais ou menos por aí, assim, eu acho bem curioso. E o segundo, que também eu acho que é uma coisa que conversa com essa ideia da memória coletiva, é o acervo Lugares Inexistentes, que uma pessoa começou a reunir fotos e pede para as pessoas mandarem fotos de lugares que não existem mais no Brasil. Assim, então legal. É um parque de diversões, sabe, uma igreja, a maioria das imagens são tipo de parques de diversões, assim, coisas muito cara de anos 90, parque aquático, teatro, sabe? Eu achei super bonitinho e nostálgico, assim, ficar olhando essas fotos. Fofo, muito fofo. Então o Andrade foi pra música, a Larissa foi pro Instagram, eu vou pra audiovisual, séries. Porque eu ainda tô usando os meus meses de bar das férias, tá? Acumulados, porque nas últimas semanas eu não vi nada, não fiz absolutamente nada, então eu tô usando. O primeiro é a nova temporada de Shrinking. Eu já indiquei Shrinking aqui 58 mil vezes, mas a temporada nova é um deleite. É uma série muito maravilhosa que conta sobre a história e a relação de 3 psicanalistas. Um homem mais velho, que é o Harrison Ford, inclusive, fazendo um papel muito diferente. Ele deu uma entrevista recentemente contando que, diferente dos outros todos os papéis que ele fez, que as pessoas chegavam nele e queriam só fazer uma foto com ele e ir embora, desde que ele começou a fazer esse personagem que é o psicanalista, as pessoas querem conversar com ele. E pra eles foi uma quebra de expectativa muito grande, assim, né? Com uma idade já avançada, com uma carreira tão consolidada. Porque Shrinking é uma série muito, muito, muito legal. Fala de luto, fala de relacionamento, fala de amizade, fala de 1 milhão de coisas. Eu amo, assim, talvez uma das minhas séries favoritas dos últimos anos. E eu revi Ted Lasso, que é outra série que eu adoro, que a série é sobre um treinador de futebol, e aí tem muita gente que não gosta de futebol, tem pouquíssimas cenas de futebol, o lance não é o futebol, o lance é o bastidor, o time, a positividade tóxica, a relação entre as pessoas, é muito legal, cara. Ted Lasso, assim, acho que é uma série que eu vou rever de vez em quando na vida, assim, tenho essa sensação de que vai ser essa série que eu vou revisitar, porque é uma série que conversa comigo diferente em momentos diferentes que eu vejo. Então, também revi Ted Lasso nas férias e foi uma delícia. Então, Shrinking e Ted Lasso são as minhas 2 dicas. Muito bem, Marina, muito obrigada por essa conversa. Ai, gente, vamos chorar, que a gente tá com saudade da Marina. Não vamos, eu não vou chorar, gente. Se eu abro o berreiro, eu não paro tão cedo, então eu não quero chorar. Ai, amiga, eu tô com saudade de você. Ai, desliga a câmera, agora vamos falar o que a gente quer falar de verdade. Amo. Andrade, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ser nossa hostess nos eventos do Donas, por estar aqui desde o episódio -1, por ter sido uma das primeiras pessoas que soube do Donas e continua aqui com a gente. Então, muito obrigada. Você é tudo, a gente é muito sua fã, a gente te acha gata, a gente te acha gostosa, a gente te acha inteligente pra caralho. É ridículo, assim, sério mesmo. Certo? E o look belíssimo hoje dessa gravação também. Meu look Cid Moreira. Vamos deixar pra falar sobre isso em outro momento. É isso, gente. Andrade, muito, muito, muito obrigada. E na semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Um beijo. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.